Graça e paz, igreja. Vou compartilhar minha experiência de hoje. Eu vou falar desde quando eu cheguei aqui, irmão, na igreja. Quando eu botei meus pés aqui, quando eu saí de casa, eu disse para o Senhor que... Eu falei muitas coisas para o Senhor que deixou Ele triste. E quando eu cheguei aqui, que eu botei meu pé aqui na igreja, eu senti uma paz muito grande. E na hora que eu estava de joelho, orando, eu pedi para o Senhor que Ele falasse comigo de uma forma diferente. Que eu não queria em arrebatamento. Eu queria que Ele usasse alguém para falar comigo. E eu disse para Ele, porque eu não estou bem, eu quero que o Senhor me renove, eu quero que o Senhor me levante. Se ainda o Senhor tem planos comigo, o Senhor vai usar alguém para falar comigo. E ali, irmão, eu só chorava porque eu não conseguia falar mais nada. E eu disse para o Senhor, o Senhor conhece meu coração e o Senhor sabe de todas as coisas. E quando a apóstola veio ministrar em mim, irmão, quando ela não era mais ela que estava falando comigo, já era o Senhor falando comigo. E Ele falava, irmão, para mim que quando Ele levanta uma guerreira, não pode recuar, e que Ele não tinha se agradado do que eu tinha falado, e que Ele ia me dar mais uma oportunidade. E quando eu vou na minha experiência, irmão, o Senhor, o meu arcanjo estava ali, me leva ao céu. Antes de Ele me levar, eu faço a pergunta para Ele. E Ele simplesmente me leva ao céu e me deixa lá numa sala. E lá, o próprio Senhor veio falar comigo. E Ele me repreendeu em muitas coisas. Muitas coisas Ele me repreendeu. E Ele falou bem assim, quem disse para ti que ia ser fácil? Quem disse para ti, filha, que se me servir ia ser fácil? Ele falou, eu conheço cada um de vocês. Eu sei aonde o inimigo ele trabalha. Mas eu não dou fardo para ninguém onde pode suportar. E eu disse, Senhor, mas eu não estou suportando mais esse fardo. Eu prefiro que o Senhor tire a minha vida, porque eu não suporto mais isso. Eu falei, eu quero que o Senhor me leve. E Ele falou assim para mim, se morresse hoje, tu não viria para cá. Tu ia para o inferno. Você sabe disso? Eu sei, Senhor. Eu sei que se eu morresse hoje, eu não viria para cá por causa do meu coração, por causa da mágoa. Muita coisa eu deixei entrar para o meu coração e eu sei que se eu morresse hoje, eu não viria para cá. E Ele falou, sabe por que tu veio aqui? Eu permiti que tu entrasse no céu hoje. Eu disse, não. Ele falou, porque eu amo você, eu amo a sua família. Vocês são preciosos para mim. E eu disse, Senhor, então faz alguma coisa, Senhor, porque eu não quero mais. Eu não quero mais nada. E Ele, o Senhor, irmão, Ele falou para mim, Ele me mostrou uma cena. E Ele falou bem assim, eu vou te mostrar que se tu desistir hoje de tudo que eu te entreguei, olha o que vai acontecer contigo e olha o que vai acontecer com a tua filha. E ali, irmão, eu vi a minha filha morta dentro do caixão. Eu vi a minha filha morta dentro do caixão porque eu falei que eu não queria mais servir o Senhor. Porque eu não queria mais guerrear por vida, porque eu não queria mais guerrear por ninguém. Porque eu falei, Senhor, eu guerreio tanto por vida e tu permite que aconteça isso com a minha família. E Ele falou, se tu desistir hoje, olha o que vai acontecer. Tu viu, Ele falou bem, se tu viu o espírito da morte na tua filha, tu pensava que a tua filha estava morta quando ela estava deitada, né? Eu disse, sim, Senhor, eu me assustei. Quando eu olhei, eu vi a minha filha sem um pingo de sangue. E Ele falou, pois é. Tu quer desistir ainda? Eu te dou mais uma oportunidade. Tu quer desistir? Eu disse, não, Senhor, eu não quero desistir mais.
Eu falei, mas eu quero que o Senhor me ajude, Senhor. Porque só eu não vou conseguir. Ele falou bem assim, tu nunca teve só. Eu nunca te abandonei, nunca virei as costas para ti. Tudo que você pediu, eu tenho dado para você. Ele falou, você nunca teve só e nunca vai estar só. E ele falou, hoje eu te levanto de novo como uma guerreira. Hoje eu te capacito de novo. Mas nunca mais abre a boca para dizer que tu não quer mais esse dom. Nunca mais abre a boca para dizer que você não quer mais me servir. E ele falou bem assim para mim, hoje. Ele falou bem assim, hoje eu levanto a tua casa de novo. Eu te levanto de novo como uma guerreira. E você vai guerrear por família, por vida. E eu disse, Senhor, mas permita que hoje eu guerreie só pela minha vida. Eu falei, permita que hoje, Senhor, eu guerreie só pela minha família. E ele disse bem assim, você vai guerrear pela sua vida. Você vai guerrear pela sua família. Mas ele falou bem assim, mas você lembra que o que você falou para mim? Eu disse, não, Senhor. Ele falou, você falou para mim que você ia guerrear pela nação. Você fez uma promessa comigo que você ia guerrear até o último dia pela nação. Ele falou, então hoje eu te levanto como uma guerreira de novo. Hoje os seus dons são renovados. Hoje eu te capacito de novo e você vai guerrear pela sua família, você vai guerrear por você e você vai guerrear pela uma nação, porque a nação toda precisa de você. E eu disse, mas não tem só eu, Senhor, tem muitos guerreiros. Ele falou bem assim, mas eu estou te capacitando hoje para você guerrear pela nação. Então levante, erga a sua cabeça e vá para a guerra. Eu disse, Senhor, mas as minhas armaduras estão todas quebradas. E ele falou bem assim, eu sou Deus que renovo, eu sou Deus que faço tudo. E hoje você vai ser renovada, você vai ter armadura tudo nova para você ir para a guerra. E ali, irmão, eu fui para a sala de armadura. E quando eu estava sendo renovada, eu recebi uma armadura muito potente de fogo. E ele dizia para mim que nada ia poder tocar em mim com essa armadura. E ali, irmão, quando eu ia para a guerra, guerrear pela minha família, guerrear por mim. E quando eu estava guerreando pela nação, irmão, eu via uma obra de feitiçaria muito grande. E o anjo do Senhor falava para mim. Ele disse bem assim, isso aqui que está acontecendo, isso é o começo. Ele falou, mas no dia da eleição, ele falou bem assim, era para vocês guerrearem. Eu falei, mas sim, mas nós não vamos estar orando. E ele falou bem assim, no dia da eleição, todos os macumbeiros, todos os feiticeiros, tudo que você imagina do reino do inferno vai estar junto fazendo obra para que o presidente não ganhe. E eu disse bem assim, mas no dia, ele falou bem assim, eles não descansam. No dia muitas coisas vão acontecer e eles vão fazer de tudo para dar a volta para que o Lula ganhe. E eu disse, mas ele não vai ganhar. E ele falou bem assim, mas eles vão fazer de tudo. E vocês têm que estar conectados com a guerra. Vocês não podem sair dessa guerra. E eu falei bem assim, mas no dia nós vamos estar votando. Ele falou bem assim, vocês vão estar, mas esteja conectado. Qualquer visão, qualquer coisa que vocês verem, vocês têm que avisar para o servo do Senhor, porque eles vão botar guerreiro para guerrear. E eu disse assim, amém, Senhor. Eu falei bem assim, e mais uma vez, irmão, eu falei para ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E ele falou bem assim, mais uma vez, você está abrindo a boca para dizer, eis-me aqui. E nunca mais abre a boca para dizer que você não quer. Porque mais uma vez eu estou te capacitando. E aí ele falou, agora vá guerrear. E eu começava a guerrear, irmão, pela nação. Eu começava a guerrear por vidas. Guerreei pela vida da minha filha, guerreei pela minha família toda. E no final, irmão, eu guerreei pela minha vida. E para a honra e a glória do Senhor, o Senhor, Ele me renovou, me restaurou. E com tudo isso, irmão, o que eu aprendi é que só o fato de a gente em experiência, isso não quer dizer, irmão, que a gente não pode ser atingido, a gente pode. Se a gente abrir uma legalidade, o inimigo ele trabalha de uma forma, irmão, que vocês não imaginam, por causa só de algo que a gente pensa.
o inimigo, ele pega aquilo para ele. E quando a gente abre a boca, irmão, para duvidar de algum irmão, de alguma experiência, só o fato de você abrir a boca, irmão, você já está pecando. E o Senhor falou que nós não estamos pecando contra aquele irmão que está tendo uma experiência, contra o servo, a gente está pecando contra ele. Porque ele falou que não é para a gente abrir a boca e duvidar que aquela pessoa sendo usada, porque ele falou que ele que usa, não importa o que a pessoa faça, não importa, mas quando ele quer usar, ele usa. E isso eu peguei para mim, irmão. E eu disse bem assim, Senhor, nunca mais eu vou duvidar de ninguém que chegar para mim e falar. Se vir um recado, nunca mais vou duvidar. Eu não duvido de nada, Senhor, mais. E eu confesso, irmão, para vocês que eu voltei, eu estava com muita dor de cabeça, não estou sentindo mais dor de cabeça. Eu passei o dia todinho sem comer nada. E eu até falei para minha apóstola que eu estou com muita fome agora, e foi isso minha experiência. Graças a Deus, igreja. Compartilhar minha experiência. Quando a apóstola veio ministrar em mim, meu arcanjo estava me esperando. Antes de me levar ao céu, fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali, quando ele está me levando ao céu, ele leva na sala de renovo. E ali mesmo na sala de renovo, o meu arcanjo conversa comigo. Ele começa a me falar muitas coisas que estavam acontecendo, não só aqui na Shalom, mas em vários lugares do país. Ele falava sobre o avivamento que estava acontecendo. E ele falava que esse avivamento é o último. E o meu arcanjo falava que tem muita gente na igreja, não só daqui, como em outra cidade, que estão buscando esse avivamento, estão orando pelo mesmo propósito que é pela nação brasileira, que é para chegar em outras pessoas esse avivamento, e estão clamando, estão buscando, estão orando, e tem muitas vidas sendo alcançadas com esse avivamento. E ele falava também, irmão, que sobre a guerra, o nível de guerra que nós estamos, que está aumentando. E ele falou assim, irmão, meu arcanjo falava que só vai ficar quem suportar o processo. E eu perguntava dele por que ele estava falando isso. Ele falou, porque nem todo mundo vai aguentar suportar esse processo. E eu disse, mas como assim um processo? Ele falou, bem, se tem muita gente que estão deixando de orar, estão deixando de buscar por causa de pecado. E ele falou, e o Pai não tem se agradado disso. E eu falei, mas como assim? Ele falou, tem muita gente que disse, eu não vou orar na igreja, mas eu estou orando aqui em casa. Será mesmo que está orando em casa? Só vem para a igreja dia de domingo? Só vem para a igreja quando tem algo, alguma programação no sábado? E não vem mais pela madrugada? Ele falou, o melhor momento para vocês buscarem o Pai é pela madrugada. É onde Ele está ali, ouvindo o clamor de vocês. Só que tem muita gente que está deixando de vir por causa de pecado de outras pessoas. Então, não estão ouvindo para buscar o Senhor, está ouvindo por quê? Por causa de outras pessoas. E ele falou que aqui na igreja, na Shalom, o foco tem que ser o Senhor, não tem que ser as pessoas, não tem que ser um homem, mas sim tem que ser o Senhor. Porque nós estamos num nível de guerra muito alto, que não dá mais para a gente olhar, não dá para trás, e não dá mais para voltar para trás. E eu falava assim para ele, eu entendo o que você está falando, porque eu estava também passando por isso. E aí ele falou bem assim para mim, não é tempo mais de olhar para trás. E aí foi quando ele falou, então só vai ficar quem suportar o processo, quem estiver realmente disposto a buscar o Senhor, clamar pelo Senhor, estar junto com todos, orando pelo um só propósito, porque o propósito de vocês agora é pelo Brasil, é pela nação. E ali, irmão, ele me levava a vários lugares,
onde eu via muitas pessoas orando pela nação, pessoas chorando mesmo, chega soluçavam pela nação, pedindo para o Senhor que quando chegasse dia 30, o Senhor fizesse algo pela nação. E o Senhor falou, irmão, que Ele prometeu, e que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A única coisa que Ele quer é que a igreja continue orando, continue buscando, continue clamando pelo um só propósito. E Ele disse bem assim, o objetivo de tudo isso, Ele falou que eram muitas pessoas que não me buscavam mais. Então foi uma forma que eu achei de várias pessoas, de vários cantos da cidade, me buscar. Foi fazendo isso na nação brasileira. Mas eu prometi para o meu povo, ele falou assim, eu escolhi uma igreja e prometi para o meu povo que eu ia curar a nação, que eu não ia deixar ninguém ficar nesse mandato se não fosse um escolhido meu. E ele falava assim, eu escolhi uma pessoa para ficar ali naquela cadeira. E essa pessoa vai ficar ali. Porque muitas pessoas têm que ser alcançadas. Ele vai chegar um dia que a igreja, vocês vão ser perseguidos. Mas esse momento não é agora. Isso é hora de vocês alcançarem vida. Levar o meu amor. Levar para essas pessoas o que eu estou fazendo na igreja de vocês. Não é hora de julgar. Não é hora de apontar dedo. Mas sim falar do meu amor. Falar da minha doutrina, falar o que eu fiz na vida de vocês, para que muitas pessoas venham me buscar da mesma forma que vocês estão me buscando. Porque é muito bonito o que vocês estão fazendo pela madrugada. E ali eu me alegrava. E ele falava para mim, ele dizia bem assim, aonde meus servos forem, vidas vão ser alcançadas. Aonde meus servos forem, pessoas vão ser levantadas como guerreiras, pessoas vão ter dons. E ele falou bem assim, é isso o meu propósito, em vários cantos da cidade, vários cantos do país, porque ele falou assim, os meus servos podem pensar que vai parar aqui, mas não vai. Tem muitas cidades, tem países para ele ir e para ele levar o meu avivamento. E ele falava assim para mim, vê o que vai acontecer. Ele me mostrava, irmão, o que vai acontecer no Aviva Rio. Ele falou bem assim, ele falou sobre a liderança internacional. Ele falou que só ficou ali na liderança quem realmente ele escolheu para estar junto com os servos dele. E ele tem se agradado de que a liderança internacional está fazendo, se organizando. Muitos deles estão juntos num só propósito, que é alcançar a vida, e para que essas vidas venham ser alcançadas e venham viver o avivamento dele em cada congresso que eles estão. E ali ele tem se alegrado desse líder, dessa intercessão. E ele falava, irmão, sobre o que vai acontecer ali. E ele dizia, não vai ser fácil para essas vidas chegarem aqui. Mas ele falou, só vai vir para esse local, só vai vir para esse Aviva Rio, quem estiver realmente disposto a me buscar. Porque ele falou, não vou permitir que ninguém venha atrapalhar o que eu tenho para dar para essas pessoas. E ele falou, eu vou comprar essa guerra eu vou comprar, porque tem vidas preciosas que precisam saber dessa doutrina, tem vidas preciosas que precisam saber o que eu fiz e o que eu vou fazer na vida de muitas pessoas. E ele me mostrou, irmão, muitas pessoas que eu nunca conheci, que vão estar ali naquele lugar e que vão ser cheias do Espírito Santo, que vão sair renovadas, vão sair dali batizadas. Pessoas que vão ter experiência profunda com Ele, porque Ele falou que a experiência, os dons são dEle. Então, Ele precisa que muitas pessoas tenham essa experiência para levarem para outros cantos, para que mais vidas venham ser alcançadas. E depois Ele me equipa, eu vou para a guerra. Eu vou guerrear, irmão, pela nação. O nível de guerra hoje estava muito alto. E quando eu estava guerreando, irmão, pela nação, eu ia num lugar como se tivesse feito uma barreira, mas eu conseguia subir nessa barreira, eu conseguia olhar por cima do muro. Eu via algumas pessoas, umas pessoas conversando, sentado normal assim, numa roda. E ele falava assim, essas pessoas, elas não estão falando coisas boas,
essas pessoas elas estão tramando algo, mas não é para a igreja, não é para vocês. Eles estão tramando algo que eles podem, o que eles têm que fazer para paralisar o presidente. Mas ele falou só que eles esqueceram que eu levantei pessoas, eu levantei guerreiros para orar, e eu uso pessoas, eu mostro para as pessoas quando algo está acontecendo. Então ele falava, você vai sair desse lugar e você vai guerrear pela nação. E ele falava assim, irmão, e vocês pensam que quando vai acabar, vocês vão ficar parados? Não, porque vocês vão ganhar uma guerra. E cada dia mais o inferno se levanta. E ele falou, e essa guerra que eu prometi para vocês, que vocês vão ganhar, vocês vão ganhar. E ele falou bem assim, quando chegar no dia 30, vocês vão cantar o hino da vitória. Vocês vão estar alegres, vocês vão chorar mais de alegria. E depois, irmão, quando eu saía dali, eu achava que eu já vinha para cá. E ele falava assim, não, você vai se revertir, vai voltar para a guerra, porque você vai guerrear pela liderança internacional. Você vai guerrear pelo Aviva São Paulo. E quando eu estava guerreando, irmão, pela Aviva São Paulo, pela liderança, eu via um principado muito furioso. E esse principado, ele falava que aquele local onde vai ter o Aviva Rio, ele ia estar lá. E eu disse para ele, você pode até estar lá, mas os guerreiros do Senhor vão estar lá, os anjos do Senhor vão estar naquele lugar. E eu falei bem assim, tudo que o Senhor planejou para aquelas vidas vai acontecer, porque você não vai atrapalhar nada. E ele só fazia rir. E ali o anjo do Senhor falava que eu tinha que guerrear, eu tinha que destruir ele, irmão. E quando eu estava na guerra, irmão, com ele, eu conseguia destruir ele. E aparecia uma serpente enorme, irmão. E essa serpente, eu conseguia atingir ela, e depois ela sumia. E ela vinha para cima de mim. É como se ela sumia e aparecia do nada. E eu não consegui derrotar essa serpente. E depois o meu anjo me traz de volta. E foi isso uma experiência, amém? Paz, igreja. Vou compartilhar minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar em mim, meu arcanjo de guerra estava me esperando. Antes de ele me levar ao céu, fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali ele me leva, irmão, na sala de armadura. E quando eu estava sendo equipada para mim ir a um local, que ele falou que eu tinha que ir nessa missão para lá. E ali eu ia, irmão, quando ele me levava lá onde vai ter o congresso da Aviva Rio. E ele falava que eu tinha que guerrear naquele lugar. Eu tinha que guerrear, porque vai muitas vidas preciosas para ali. E na hora que ele falava que eu tinha que guerrear, eu dizia que eu não ia conseguir guerrear só, porque eu via muitos demônios ali naquele lugar. E eu falava para ele que só eu não ia conseguir. E ele falou bem assim, olha para trás que você não está só. E quando eu olhava para trás, eu via muito anjo que o Senhor tinha enviado para me ajudar ali naquele lugar. E ele falava para mim, ele falou, não tenha medo, porque o Senhor te deu uma autoridade, você não tem que ter medo. E eu falava assim, mas eu não estou com medo. E ali, irmão, quando eu estava guerreando ali naquele lugar, eu vi um principado, irmão, que eu já tinha visto ele lá no inferno. Eu tinha visto ele preso. E eu vi ele lá onde vai ter o Aviva Rio. E ele falou que ele não vai sair dali. Ele falou que ele vai ficar ali. E ele falou que muitas vidas que foram para lá não vão receber, porque ele não vai deixar nenhuma vida receber o que tem que para receber ali naquele lugar. E eu falava para ele que aquele lugar o Senhor tinha escolhido para derramar a glória dele. E que ele não ia ficar ali. E quando eu ia para guerrear com ele, irmão, ele era muito veloz e ele sumia. Sumia, eu não via mais. E ali, quando eu terminei de guerrear, eu saio dali. Vou guerrear por uma vida, a qual vou passar para a apóstola depois. E quando eu estava guerreando pela essa vida, e o Senhor falava para mim que ele é muito precioso. Ele é responsável pelas coisas do Aviva São Paulo. E depois, irmão, quando eu saía daquela guerra,
O Senhor falou que eu tinha que guerrear pela nação. Eu tinha que ajudar os guerreiros a guerrear pela nação. E quando eu estava guerreando, irmão, pela nação brasileira, eu via muitas pessoas guerreando, pessoas diferentes, pessoas novas que receberam a armadura. E eu dizia para o anjo, eu disse, tantos guerreiros novos. Ele falou bem assim, pois é, esses guerreiros estão ajudando vocês na guerra, porque a guerra tem aumentado. Vocês têm sentido no físico de vocês. Vocês têm pedido tanto, dizendo para o meu pai que vocês não estão conseguindo, que vocês não vão conseguir. E o Senhor tem levantado os guerreiros para ajudar vocês. E ele eu achava muito bonito, irmão. Assim como tinha o exército do Lúcifer, tinha o nosso exército ali, de guerreiro disponível a guerrear para o Senhor. E quando eu venho voltando, irmão, o Senhor fala comigo. E ele falava para mim sobre muitas pessoas. Ele falava que tinha muitas pessoas que estão machucadas, feridas. E ele falava que a doutrina, e ele falava da doutrina da cura da alma. E ele falava que, devido a essa guerra, nós temos esquecido que nós precisamos lembrar a igreja do Senhor sobre a doutrina da cura da alma. E ele falava, irmão, que tem muitas pessoas que estão machucadas, feridas, e estão querendo culpar pessoas pelo fato de dizer que o Senhor não está, mas o Senhor está com todos. E ele falou que ele nunca vai abandonar, só que ele falou que tem muitas pessoas que estão feridas, muitas pessoas que precisam ser curadas, ser renovadas. E ele falou que não falam para ele. E se no partir do momento que chegar você falar para ele o que você quer que ele faça na sua vida, ele vai fazer. E ele me mostrava, irmão, muitas pessoas que ele falava que ele vai curar, que ele vai tratar, porque isso faz parte da doutrina. E ele falou que era para a serva dele preparar uma palavra para a igreja sobre a cura da alma, porque tem muitas pessoas que não são curadas. E eu falei bem assim, inclusive eu disse para o Senhor, inclusive eu, né, Senhor? Ele falou bem, ele olhou para mim e ele me repreendeu, mas eu também estou no meio, então serve para mim, porque a gente precisa ser curado, a gente precisa parar de olhar para o homem e olhar para Deus. A gente precisa pôr tudo que a gente sente, tudo que a gente está sentindo no seu coração, para que ele venha ser curado, botar na mão do Senhor. E ali o Senhor falava para mim, que é para a serva dele preparar uma palavra para pregar para a igreja sobre a cura da alma, porque tem muitas pessoas que estão necessitadas, tem muitas pessoas que estão precisando disso. E quando ele vem, meu irmão, me trazendo de volta, e ele fala assim, ainda não acabou. Ainda não acabou. Ele falou bem assim, a guerra que vocês estão vai aumentar, porque está chegando perto da eleição. E eu disse, Senhor, não vou mais suportar isso. A guerra está aumentando, estou assistindo o meu físico. Tem momentos que eu quero desistir. E ele falava assim, mas eu capacitei vocês para isso. Ele falou bem assim para mim. Eu falei, não foi eu que escolhi vocês. Ele falou, naquele dia, naquele domingo, a visão que o filho dele teve, ele falou bem assim, não foi eu. Foi o próprio Senhor que deu a visão para vocês. Então, vocês compraram essa briga. E o Senhor falou que não ia ser fácil. O Senhor falou que ia mexer com a estrutura de muitas pessoas. O Senhor falou que ia acontecer muitas coisas, mas vocês tinham que manter firme na posição. Porque no final, todo mundo ia rir. Ia cantar um hino da vitória. E ali, irmão, eu voltei muito feliz, porque nós temos passado por tanta coisa, irmão, por guerra, por luta, e achamos que Deus nos abandonou, achamos chegar o momento de pensar que o Senhor não está com a gente, mas Ele está, só que Ele trabalha em silêncio, Ele apenas quer que nós entregamos tudo que nós estamos sentindo na mão dEle. Ele não quer que nós falamos para o homem, mas sim para Ele, porque Ele é um Deus que resolve, Ele é um Deus que ouve e vai trabalhar ao nosso favor. E eu fiquei muito feliz
com tudo isso e para a honra e a glória do Senhor, mais uma noite, irmão, nós vamos vencermos, amém? A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que se encontra lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, amados irmãos, você ouviu aí experiências, frutos, né, de um grande avivamento a qual o Senhor começou, né, há quase 2 anos, né, quase 3 anos aqui em Manaus, né, o Senhor nos despertou a andar na sã doutrina, o Senhor nos despertou a andar no centro da sua vontade, né, e a ferramenta que Deus usou, né, para provar, né, que ele que estava falando comigo foi, né, esse dom de arrebatamento, o dom que o Senhor nos deu, né, a qual o Senhor tem arrebatado pessoas constantemente aqui na igreja Shalom, e a irmã Edilene, né, uma guerreira, uma mulher de guerra, de oração, está todas as noites conosco na oração. O Senhor tem mostrado a ela coisas tremendas, coisas gloriosas da parte dele para, né, a nação, para as nações, e isso, amados irmãos, já é, né, o avivamento que está acontecendo sobre a terra. Sabe, amados irmãos, desde a minha adolescência o Senhor me falava comigo, falava sobre livros, falava de guerras, sabe, irmãos, eu lembro que algumas vezes eu guerreei no nível espiritual assim mais diferenciado, e né, com o tempo isso aconteceu aqui na igreja, começou esses arrebatamentos. Então a unção que estava sobre a minha vida, o Senhor derramou sobre a igreja, tem derramado, e temos ido em alguns congressos pelo Brasil, e o Senhor tem feito isso também em muitas vidas. Então, amados irmãos, você ouviu aí sobre guerra, você ouviu aí sobre as nações, você ouviu sobre o céu, né, você ouviu sobre o inferno. Irmãos, tudo isso está acontecendo em pleno ano de 2022, queridos, e é o último grande avivamento. Não espere, essa geração está cada vez mais corrupta, né, está cada vez mais perdida, né, o pecado tem estado cada vez mais fluindo entre as nações. Então, se você está esperando um grande avivamento, chegou a hora. Esse avivamento está disponível desde o dia em que, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu em formato de línguas ali sobre eles ali, né, língua repartida como de fogo. Então, desde esse dia o avivamento já está disponível. Mas como diz o versículo que eu acabei de falar, desperta, tu que dorme, você tem que despertar, porque algo já está acontecendo no reino espiritual. Amém? Um grande avivamento antes do fim. Amém, apóstola? Não é isso? Amém. Nós estamos vivendo esse tempo de avivamento, esse despertar de Deus para a última hora, para os últimos dias. Sabemos que Jesus está às portas, sabe? Não tem dia, hora marcada, data, mas sabemos que o Senhor vai voltar. E até a volta do Senhor, a necessidade que o verdadeiro evangelho, a sã doutrina do Senhor, né, o evangelho saudável, o evangelho que cura, que confronta pecado, que salva, que liberta, seja proclamado nos quatro cantos da terra, e depois virá o fim. Então nós sabemos que o Senhor está nos oportunizando, né, dentro de tantas experiências que Ele tem nos dado, experiências de arrebatamento, de guerra espiritual de alto nível, a manifestação dos dons do Espírito no meio do seu povo. Isso tem caracterizado que estamos vivendo esse último avivamento das nações, e começou aqui pelo norte, começou pelo nosso Brasil e vai alcançar as nações da terra. Nós cremos nisso, estamos nos posicionando dia por dia na presença do Senhor para que a vontade de Deus prevaleça. E esse testemunho é fiel, é verdadeiro, né, que a irmã Edilene teve, não só ela, como todos estão tendo uma visitação sobrenatural da parte do Senhor, e é um dom muito lindo, irmãos, é muito maravilhoso. As pessoas entram no mundo espiritual, nos traz revelações profundas, proféticas, apocalípticas, a ponto de realmente vermos que tem um sobrenatural e que o Senhor nos ama, e é por isso que Ele tem feito isso nas nações da terra, e começou através de nós. Amém, irmãos? Amém, amados irmãos. Então é isso, né? Você vê na Bíblia, lá em Atos, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe que tem pessoas que ainda duvidam dessas coisas, né? Então faça a prova de Deus. Se você duvida dessas revelações, desses arrebatamentos, faça a prova de Deus, né? Não abra sua boca, né, para duvidar, para falar, sem antes orar ao Senhor, né? Porque você corre o risco de pecar, né, de blasfemar contra o Espírito Santo. Amém, queridos? Então vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresenta agora cada vida que chegou até aqui no momento da oração, que essa mesma graça que o Senhor tem derramado aqui sobre nós, Seu Pai, espalhe pelo Brasil, espalhe pelas nações. Pai, ajuda a nossa nação, Pai, a ser, Senhor, a andar no centro da Tua vontade. Ajuda, Senhor, meu Pai, querido Pai amado, a seguirmos, Senhor Deus, na sã doutrina, a seguirmos avançando, a seguirmos fazendo a Tua obra, a seguirmos orando pela madrugada, como fazemos todas as noites. Pai, que isso não venha parar, Senhor, mas que isso venha continuar de geração em geração até que o Senhor venha. Amém. Pai, abençoa teus filhos, cada um, Pai, e muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.